Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de Química da nossa área das Ciências da Natureza. Esta é uma aula para você que é do primeiro ano do ensino médio e tem como temática as transformações químicas. O meu nome é Isabela Vanra Colchete e vamos relembrar aqui o cronograma de aulas deste bimestre. Então, nós estamos aqui trabalhando com essa temática de transformações químicas e ainda neste terceiro bimestre, vocês trabalharão leis das reações químicas, mol e estequiometria, tá? Bom, nesta aula, nós iremos trabalhar essa habilidade 101. Vamos explorar um pouquinho essa habilidade. Então, analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Na aula anterior, a gente já viu algumas coisas sobre transformações químicas. A gente, por exemplo, falou o que são reações químicas. Diferenciamos as reações químicas das transformações físicas, lembra? Bom, a gente também viu que existem reações que são irreversíveis, né? E outras que podem ser reversíveis, ou seja, que acontecem no sentido de reagente formando produto e vice-versa. Nós também exploramos uma simulação do PET colorado, né? Que falou um pouquinho sobre proporção entre os reagentes e produtos de uma reação. E também falamos sobre como que a gente representa as equações químicas, além de explorar reações que são tipo simples troca e dupla troca. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você pegue no nosso canal do YouTube, tá bom? Porque é uma introdução muito bacana do que a gente vai continuar falando aqui para você nesse momento, tá? Então, vem comigo, vamos avançar um pouco mais aqui nas nossas transformações químicas. Relembrando, né? O que são reações químicas? Reações químicas são processos em que compostos são quebrados e outros são gerados. E a gente representa essas reações através de uma equação na qual a gente representa os reagentes antes da seta e os produtos depois da setinha. E essa setinha indica para a gente que aquela reação está acontecendo. Lembra que eu falei que reagente é a matéria-prima, é aquilo que a gente precisa para uma reação acontecer. E o produto é o que a gente obtém ao longo do processo e no final deste processo, tá bom? Bom, e quais são os tipos de reações químicas que a gente viu e vai estudar nesta aula, né? Então, a gente viu reações na aula anterior de simples troca e de dupla troca. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você vá lá no nosso canal do YouTube e assista, tá bom? Deixa eu relembrar aqui com vocês na nossa bancada como que são essas reações de simples troca e de dupla troca. Então, eu tenho aqui os nossos modelos de átomos, né? Cada bolinha aqui representa um átomo de um elemento químico diferente do outro. E aí, numa reação de simples troca, a gente tem como reagentes um composto, uma substância composta e uma substância simples. E o que vai acontecer? Um dos elementos que fazem parte dessa substância composta irá se deslocar e se ligar com a substância que estava simples, tornando o outro simples no final desse processo. Então, a gente tinha como reagentes, vamos voltar aqui rapidão, a gente tinha como reagentes esse composto e esta substância simples. E como produto, após o deslocamento, a gente passa a ter esse composto amarelo e roxinho e esta substância azul simples, tá? E na dupla troca, a gente tem duas substâncias que são compostas. E o que elas vão fazer? Elas vão trocar elementos. Então, vamos lá. Esse roxinho, por exemplo, ele pode passar a se ligar com o verde, certo? E, vamos lá. E o amarelo pode passar a se ligar
com o azul. Então, observem que a gente teve aqui uma dupla troca, reagentes e produtos diferentes nesses processos, tá? E nesta aula, a gente vai explorar outros dois tipos de reação, que são as reações de síntese e reação de análise. As reações de síntese também são chamadas de reações de adição. E as reações de análise também são chamadas de reações de decomposição. É importante que a gente conheça esses sinônimos, combinado? Vamos lá. Vamos começar aqui pelas reações de síntese. A gente tem aqui uma reação super interessante que você provavelmente já assistiu acontecer aí na televisão. Existem alguns programas aí, alguns reality shows que largam pessoas nuas no meio de uma floresta e deixam elas sobreviverem. Vocês já viram isso? E aí essas pessoas têm que aprender a fazer fogo, né? E para elas conseguirem fazer fogo, elas levam frequentemente um equipamento chamado pederneira. O que tem nessa pederneira, né? Na pederneira tem magnésio sólido, tá? Que está representado aqui nessa equação. O Mg é o símbolo do magnésio. E quando o magnésio reage com o gás oxigênio presente no ar, é formado o óxido de magnésio. E esta é uma reação que libera bastante energia. Então, é uma reação chamada de reação exotérmica. E aí as pessoas conseguem fazer fogo por causa disso, né? Então, olha só, este aqui é um exemplo de reação de síntese. Inicialmente, a gente tem dois reagentes, certo? E eles se juntaram para formar este produto. Vamos voltar aqui para a bancada para ver no modelo como é que isso acontece? Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, magnésio, representado por essas bolinhas cinzas, tá? E o gás oxigênio, tá bom? O gás oxigênio, vamos relembrar, ele tem essa ligação dupla covalente que une dois átomos de oxigênio. Quando essa reação acontecer, as ligações químicas originais entre os átomos de oxigênio vão ser rompidas, tá? Opa, vamos lá. Então, vão ser rompidas e elas vão ser reestabelecidas com o átomo de magnésio. Isso vai acontecer com os dois átomos, porque o átomo não gosta de ficar sozinho, não. Com exceção dos gases nobres, os átomos preferem ficar juntinhos uns com os outros. E aí, olha o produto dessa reação. Perceberam que a gente teve a degradação de ligações químicas entre a original molécula de oxigênio, vou devolver para cá, e a formação desse produto aqui, que é o óxido de magnésio, tá? E, como eu falei para vocês, vamos voltar aqui para a nossa tela, essa é uma reação química de síntese, né? E é uma reação muito energética, libera energia que as pessoas utilizam para fazer fogueira aí naquele programa, naquele reality show que eu citei para vocês. Então, aqui a gente tem um GIF que mostra isso, né? Então, existe na ponta dessa pederneira esse óxido de magnésio, desculpa, o magnésio, né, que é o reagente, e quando faz essa fricção, né, no canivete ali, libera energia, porque reage com o oxigênio e consegue acender a fogueira desta maneira, tá? Bom, resumindo tudo isso que eu falei, né, na reação química de síntese, duas ou mais substâncias originam um único produto, né? Então, a gente tem aqui essa representação generalizada de uma reação de síntese, A mais B gerando AB, tá bom? Não confundam esse A e esse B com os símbolos dos elementos químicos, combinado? Esse coloridinho aqui, ele vai indicar pra gente que não é elemento químico nenhum, tá bom? É só uma forma da gente entender didaticamente o que acontece nesse tipo de reação. E na reação química de análise, o que a gente tem? Uma degradação de uma substância composta, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei a fotólise da água. Fotólise da água é uma reação química que acontece lá na fotossíntese. Sabe, a gente tem a fotossíntese que os seres autotróficos fazem e que culmina na produção do próprio alimento.
E uma das etapas da fotossíntese é exatamente a fotólise da água, que, aliás, ajuda a originar o gás oxigênio que os organismos aeróbicos aproveitam dele, né? Então, a gente tem aqui, nos reagentes, então, representada a água, tá? Esta água foi degradada em todos estes produtos aqui. Oxigênio molecular, né, que é o gás oxigênio, prótons de hidrogênio, e a gente também tem esse subproduto aqui, né, que são os elétrons que vão ser transportados por uma via metabólica lá nos cloroplastos das células vegetais para que dê continuidade o processo fotossintético, tá? Só para deixar bem claro, esta não é a reação de fotossíntese, tá bom? É uma das etapas de uma reação que é gigantesca. Aliás, a fotossíntese é um processo bioquímico composto por várias e várias reaçõezinhas que acontecem de forma complementar, acopladas uma à outra, tá bom? Ah, mais um detalhe sobre isso, antes que eu me esqueça. Fotólise, né, gente? Então, foto significa luz e lise significa degradação ou quebra. A luz solar, né, é necessária para a fotossíntese exatamente para poder fazer essa fotólise aí da água, tá? Bem, de uma forma geral, o que é uma reação química de análise, né? Uma substância é degradada e origina 2 ou mais produtos. E a gente tem aqui nesse slide esta representação de uma forma generalizada de como que uma reação química de análise ou de degradação acontece, tá? Bem, nós estamos aqui conversando até então sobre os tipos de reações químicas. Reação química de adição ou de síntese, né? A reação química de análise e vimos na aula anterior de simples troca e dupla troca. Mas existe um outro elemento fundamental para a gente falar sobre as reações químicas, que é as proporções entre reagentes e produtos que precisam ser muito bem definidas, né? Por quê? Tem um cara, um grande pai da química, né, que é o Lavoisier, tá? Que criou, né, que a partir dos seus experimentos, né, ele pensou na lei da conservação das massas. A lei da conservação das massas diz o seguinte: a massa inicial de um sistema precisa necessariamente ser igual à massa final desse sistema. Então, imaginem um sistema fechado e uma balança de precisão lá dentro, tá? Se a gente coloca aqui substâncias para serem reagidas, para reagir entre si, no final dessa reação, os produtos, que eu vou representar aqui com triângulozinhos, tá? Os produtos precisam apresentar a mesma massa, ou seja, o número, por exemplo, 10 gramas, tá? O número indicado pela balança não varia, ele tem que ser exatamente o mesmo. Então, Lavoisier diz, a partir desses estudos e dessa lei, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, a gente vive pensando no planeta como um sistema fechado, as substâncias, os compostos e as substâncias puras também que compõem o nosso planeta, elas sempre estarão aqui sofrendo transformações, né? Elas não vão se desintegrar do nada, certo? Então, quando o Lavoisier pensa sobre isso, ele pensa que essa massa inicial de qualquer reação tem que ser igualzinho ou igualzinha à massa no final, tá? Exemplo aqui, a reação que a gente já falou, tá? Para a gente poder explorar. Aquela reação de produção de água, a água como um produto, tá? Deixa eu já passar aqui. Bom, quando a gente olha a tabela periódica, a gente precisa reconhecer algumas características dos elementos químicos que estão listados ali para a gente. O hidrogênio, por exemplo, ele tem esse símbolo. Aqui está o número atômico do hidrogênio e aqui embaixo a massa aproximada de um átomo de hidrogênio, tá?
E aqui a gente tem o elemento oxigênio, a massa desse elemento e o seu número atômico, ok? Quando a gente pensa em 1 mol desses elementos, a gente pode transformar essa massa em gramas, tá? Fica mais fácil da gente pensar dessa forma. E aí, eu vou deixar você com a pulguinha atrás da orelha sobre o que é esse tal de mol, porque a gente vai falar sobre isso numa aula mais para frente, combinado? Por enquanto, vamos entender que cada mol pode representar uma determinada quantidade em gramas de massa do elemento químico. Então, por exemplo, né, no caso do hidrogênio, esse valor que é a sua massa, a gente pode arredondar e dizer que tem a massa de 1 grama para cada mol. Então, cada mol de hidrogênios vai ter uma massa igual a 1 grama. A mesma coisa para o oxigênio. A gente arredondando 15,9999, arredondando dá 16. Então, a gente tem que a massa é 16 gramas por mol. Bom, analisando essas espécies químicas aqui, 2H2, né? Para cada hidrogênio tem 1 grama, mas se eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, então a gente vai ter no total 4 gramas desta substância. No caso do oxigênio, a gente tem 2 átomos desse mesmo elemento ligados nessa molécula. Então, a gente vai dobrar aqui o valor e vai colocar 32 gramas. E 32 mais 4 é igual a 36, né? Então, a massa desses reagentes tem que ser exatamente igual à massa desses produtos. Então, é isso que Lavoisier fala. Se a gente analisar a massa das moléculas de água que são geradas nesse processo, a gente vai verificar que tem exatamente 36 gramas por mol, tá? Bom, vamos praticar, né? Então, mais uma reação química aqui para a gente poder analisar. O HCO3- tem uma massa, né, de 61 gramas por mol. O próton de hidrogênio, a massa de 1 grama por mol, como a gente já viu. E o H2CO3, que é o produto dessa reação, tem uma massa de 62 gramas por mol. 62 equivale à soma das massas desses 2 reagentes. O carbono, que é a novidade aqui, apresenta uma massa de 12 gramas por mol. Se você verificar lá na tabela periódica, abaixo do símbolo do elemento químico, você vai perceber que está escrito 12, alguma coisa. E a gente faz o quê? Arredonda esse valor e coloca 12, tá? Bom, e para garantir a aplicação da lei de Lavoisier, né, e não contrariar esta lei, a gente precisa de balancear as equações químicas, tá? E antes de iniciar um balanceamento, para mostrar para vocês como que faz, a gente precisa entender o que é um coeficiente e o que é um índice, né? Olha só, pessoal, deixa eu trocar de cor aqui para ficar bacana para você entender. O índice indica para a gente quantos átomos que compõem um determinado composto, uma determinada molécula, por exemplo. Então, H2O, né, a gente tem o índice 2 junto com o símbolo do hidrogênio. Significa que nesta molécula existem 2 átomos de hidrogênio. Quando não tem nenhum número, a gente supõe que é 1, tá? Então, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Agora, quando a gente fala coeficiente, esse número 2 aqui indica para a gente quantas moléculas existem, tá? Então, nesse caso aqui, são 2 moléculas de água, né? Cada uma delas composta por esse conjunto de átomos que eu já falei para vocês. O mesmo raciocínio a gente aplica aqui para analisar os reagentes dessa reação, tá? Considerando esse exemplo aqui, da queima do gás etano. Então, o gás etano é essa espécie aqui, C2H6, pode reagir com gás oxigênio, é um processo de combustão, e se essa combustão for completa, a gente tem esses produtos aqui, CO2 e água. Aliás, toda combustão de composto orgânico, quando é completa, resulta nesses mesmos produtos, tá? Analisando esta reação, a gente percebe que as quantidades
de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio nos reagentes é diferente das quantidades nos produtos, certo? E isso contraria a lei de Lavoisier. Então, se você contar aqui, tem 2 carbonos, do lado de lá tem um só. Como que a gente faz para poder resolver isso? A gente faz o balanceamento das reações químicas. E para balancear, a gente coloca os coeficientes nessas reações. Nesse caso aqui, os coeficientes são 2, ou seja, 2 gás etano, 7 moléculas ou mols de gás oxigênio, formando 4 CO2 e 6 águas. Esse é o mínimo, proporcionalmente falando, né? Esse é o mínimo de quantidades de mols ou de moléculas que precisam reagir, né, para formar esta quantidade de produtos. E aí eu finalizo esta aula, eu agradeço muito a sua atenção e fica com a gente, até a próxima. Tchau, tchau!